Boa noite a todos. Hoje iremos falar um pouco sobre a estatística no setor automotivo no Brasil e também vamos falar sobre a exportação e a importação desse setor. Bom, antes de começar, eu gostaria um pouco de apresentar os integrantes do nosso grupo, que seria a Agatha, a Aline, o Caio e a Ruth. Bom, antes de iniciar o trabalho, eu gostaria de introduzir um pouco sobre o Brasil, o comércio exterior do Brasil. E o Brasil conseguiu mudar muito a sua perspectiva de comércio exterior nas últimas décadas, pois até os anos 60, o país tinha uma produção restrita apenas à exportação de produtos primários, ou seja, são produtos que não são industrializados, que não são processados. Como, por exemplo, o café, o açúcar, a madeira. E falando em café, o café era responsável por 70% de toda a exportação do país na época. E em seguida vinha o açúcar, a madeira, entre outros produtos. Porém, atualmente a economia ela veio se desenvolvendo com o tempo e ela é muito mais diversificada, ou seja, havendo muitas exportações de produtos industrializados e processados, como por exemplo o suco de laranja, que ele é muito exportado para países europeus, e também os calçados, os automóveis, principalmente para a Argentina, produtos químicos, entre outros. Vale ressaltar também que o Brasil possui diversos parceiros comerciais, como os países que participam da União Europeia, sendo cinco os principais, como a Alemanha, a Itália, a França, a Espanha e os Países Baixos, que seria a Holanda. Além desses países, a China, os Estados Unidos, a Argentina e o Japão também estão entre esses países. E bom, o Brasil tem como seus principais importadores, sendo a China, seu maior parceiro comercial, desde o ano de 2019, que ultrapassou os Estados Unidos, que vem logo em seguida. Além dos Estados Unidos, a Holanda e a Argentina também importam muitos produtos do Brasil. Vale ressaltar também que o Brasil é considerado campeão em exportações de soja, petróleo, minério de ferro, milho, carne bovina e de frango, e também o café. Bom, e vale ressaltar também que o Brasil exportou 6,1% a menos do que no ano de 2019. Ou seja, no ano de 2020, no ano da pandemia, o Brasil exportou muito menos e também registrou uma queda de 9,7% nas importações. Boa noite, gente. Como o Caio estava vindo explicando anteriormente, o setor que a gente escolheu foi o automobilístico, porque é o setor que mais aquece a nossa economia e um dos que mais gera emprego. Então, para iniciar esse trabalho, a gente teve que pensar se houve uma diminuição nesse setor, e a partir disso a gente elaborou 3 perguntas para procurar dados e montar nossa estatística descritiva. Então, a primeira pergunta é: se houve impacto no setor automotivo com a pandemia, em qual período? A segunda é: qual a relação da importação e exportação automobilística com o aumento de casos por Covid-19 em 2020 no Brasil? E a terceira é: de acordo com o período de alta da pandemia, que foi do mês 3 ao mês 7 de 2020, se está relacionado ao mesmo período de 2019? E quais foram as quedas nos portos frente à exportação e importação automobilísticas? Então, eu irei explicar para vocês o primeiro gráfico. O gráfico aqui vocês podem ver que é em barra. Esse é referente à exportação de 2019 e 2020, onde as barras laranja representam o ano de 2019 e as barras verde é o ano de 2020. E tá bem nítido, é bem claro que o ano de 2019 foi muito produtivo pra gente exportou bastante, né? A gente consegue ver que teve, assim, que o mês de junho foi o mês que a gente mais estava em alta no quesito exportação. Mas, se a gente comparar com o mês de junho de 2020, a gente vê que só não foi o pior mês, porque maio ainda conseguiu superar junho, né? Quer dizer, então, basicamente, se a gente lembrar o que aconteceu no início da pandemia, a gente sabe que o mês de março, final do mês de março, para ser mais exato, foi onde começou a quarentena. Então, né, teve que parar tudo. Não só a gente, nós brasileiros, como o mundo todo entrou em quarentena. Então,
O mês de abril, maio e junho aqui no Brasil foi o mês que a gente ficou em casa, foi o período que a gente ficou em casa, sendo o período mais baixo de exportação nosso. Tá bem nítido isso. Uma porque também esses meses ficou meio incerto se a gente ia receber auxílio emergencial ou não, se, né, no caso, se o governo iria auxiliar a gente de alguma forma. A gente também não sabia os sintomas desse vírus, se, tipo, dependia muito de pessoa para pessoa. Então, isso não foi, como eu disse anteriormente, não foi só nós brasileiros, mas assim o mundo todo. Então não tinha por que ninguém comprar carro se tava todo mundo em casa. Não tinha motivos para isso. E as fábricas, também as montadoras, pararam, voltando só no mês de junho para julho. Então, a produção que tinha acontecido no início do ano não foi vendida tanto, né? Tanto que a gente vê que tem um aumento no mês de julho, agosto, setembro. O mês de novembro e dezembro foram meses que mais venderam, mais teve exportação do ano de 2020. Mas esses meses que eu citei para vocês foram os meses que o comércio fechou, que basicamente todo mundo ia ficar em casa, ninguém sabia o que ia rolar pra frente, né? De abril pra frente. Então isso impactou bastante. Agora, esse foi o período, né? Abril, maio e junho. Em relação à importação, agora irei falar. Bom, esse é o gráfico referente à importação, como vocês estão vendo. Agora eu irei falar do impacto que houve, né? Em qual período, no caso, em relação à importação. E aqui a gente separou igual no gráfico anterior, em ano, né? Que seria 2019 e 2020, que seria o comparativo. E o ano de 2019 tá em azul e o de 2020 tá em vermelho, né? Que é meio que um vermelho. E a gente consegue ver que se houve bastante exportação no ano de 2019, tecnicamente tem que ter bastante importação, porque nem todas as peças são produzidas aqui no Brasil. A gente tem que importar a maioria para poder montar o carro. E a gente consegue ver que já em relação ao ano de 2020, teve uma queda nos mesmos meses, que seria abril, maio e junho, que teve da exportação, porque foi justamente o mês que parou tudo, como eu já havia dito. O mês que só ficou funcionando os serviços essenciais. E em abril o dólar, ele deu uma subida de 4,89, ele foi para 5,30. E como a gente já sabe todo o contexto, chegou a quase R$6. E não tinha por que importar se estava tudo parado, se não estava exportando, se as peças que eu comprei no mês de fevereiro e março estavam paradas. Então a gente vê que a importação só volta em alta no mês de setembro, basicamente. Que é quando a gente sabe que estava todo mundo mais seguro, que estava havendo compras. Então tinha por que importar tais peças, porque tais carros seriam vendidos. Eu digo tanto isso em território nacional, né? Esses carros, quanto exportar para fora. Então, essa foi a análise. Eu dou agora a palavra para a Aline. Muito obrigada. Agora eu vou explanar a segunda pergunta. Qual a relação das importações e exportações automobilísticas com o aumento de casos por Covid-19 em 2020 no Brasil? Então, o que a gente pode observar nesse gráfico? Aqui, as torres em verde são os valores das importações e os casos de Covid, essa linha aqui em azul. O que a gente observa é que em março, quando iniciou o surto aqui em nosso país, ainda tivemos várias empresas ainda abertas, mesmo com algumas começando a fechar. Nesse período, nós também temos que levar em consideração algumas mercadorias que estavam em trânsito aduaneiro. Então, por mais que alguns países já estejam fechados, porque a pandemia ali iniciou em 2019 na China, iniciando então em 2019 na China, quando foi no início do ano de 2020, já tinha vários países em lockdown.
E vale observar que o Brasil ele é um grande importador de produtos automobilísticos e as suas indústrias estão ali em Wuhan, na China, alguns também ali na Europa, na França, na Itália, tem grandes empresas ali que fabricam motores, que fabricam freios, e elas estavam paralisadas. Então, quando foi em março aqui no Brasil, deu uma queda na importação. Quando foi em abril, maio e junho, aqui nesse segundo trimestre, a gente percebe essa baixa grande aqui, com os níveis de casos já aumentados. Por quê? Porque o Brasil não estava mais importando, porque até as nossas fronteiras foram fechadas, né? Devido aos trabalhadores, porque aqui dentro também nós tivemos montadoras fechadas, né, paralisadas no seu processo produtivo. Então, aqui nesse segundo trimestre, a gente observa essa queda na importação e esse aumento aqui dos casos por falta de insumos também. Então, além do decreto que nós tivemos aqui no nosso país de fechamento, houve também a falta de insumos para o setor automotivo, né? E ali, logo no nosso terceiro trimestre, a gente já observa um aumento. Por quê? Porque considerando que também algumas peças estavam já em trânsito aduaneiro também, né? Na mesma situação que a gente tem aqui nesse segundo trimestre, também no terceiro trimestre, levando em consideração que algumas empresas, por falta de insumos também, teve ali um custo adicional. Por que ela teve esse custo adicional? Porque algumas peças que estavam, que tinham que vir para o Brasil por navio, acabou vindo por avião, fazendo com que esse custo, né, fazendo com que o custo aumentasse e elevando também os, o, a quantidade de importação. Porém, os casos eles não baixaram. Se for perceber aqui, houve também aumento dos casos e houve também aumento nas importações, porque no início da pandemia alguns países se fecharam, né? Tiveram ali a sua tratativa para o Covid e depois eles foram afrouxando um pouco essa economia nessa parte do automotivo, né? Porque nós estamos relacionando o nosso trabalho com automotivo, mas eu acredito que foram em todos os setores. E aí permitindo que a importação crescesse um pouco mais aqui no segundo e no terceiro trimestre. Então, vale observar, os casos aumentaram, as importações também aumentaram. Por quê? Porque países que fizeram ali o seu dever de casa certinho, eles acabaram tendo essa facilidade em afrouxar essas restrições, permitindo com que peças que já estavam em produção e já estavam produzidas viesse para o seu destino final, e aqui a gente coloca o Brasil. Por isso que houve esse aumento aqui nas importações, mas infelizmente também teve o aumento dos casos, né? Juntamente aí com o aumento das importações. Para exportação não é muito diferente. Aqui nesse segundo trimestre, a gente também percebe essa baixa muito grande, como esse aumento de casos. Por quê? Porque os casos aqui no Brasil foram aumentando, então as empresas realmente foram fechando, montadoras foram fechando, então peças não tinha para trabalhar. Então, portos não tinha como estar realizando as exportações, porque não tinha containers, não tinha ali o acondicionamento do produto, né, para estar indo para outro país. Então, mediante essa restrição na rotina dos brasileiros, tivemos aí nesse segundo trimestre essa queda na exportação. Já ali no início do nosso terceiro trimestre, teve esse aumento. Por quê? Porque a restrição foi um pouco afrouxada também aqui no Brasil, permitindo com que as pessoas voltassem para o seu trabalho.
Os casos não pararam de diminuir, os casos aumentaram. Só que a população precisava voltar ao seu trabalho. Então, por que que também houve esse aumento ali no terceiro e no quarto trimestre da exportação? Porque de uma forma geral, de uma forma global, com a mudança de rotina das pessoas, as pessoas começaram a opinar para fugir do transporte público sendo um lugar muito de alta contaminação, as pessoas começaram a opinar por ter as suas motos, por ter os seus carros, né? E aí elas deram o quê? Elas começaram a se programar. Então, famílias que tinham um carro começaram a ter dois, famílias que não tinham moto começaram a adquirir para sair do transporte público e retomar aí esse dia a dia nas fábricas, né? Então, como isso foi a nível global, essa mudança de rotina, então a exportação ali no terceiro e no quarto trimestre teve um aumento considerável por esse motivo. Mas, infelizmente, torno a dizer, os casos continuaram aumentando, mas, infelizmente, como a economia não pode parar, né, e como não parou 100%, aqui no Brasil nós não tivemos o lockdown, nós tivemos algumas restrições, e mesmo com a economia lenta, houveram aí esse aumento nesse terceiro e quarto trimestre na exportação para o setor automotivo. Bom, partindo para a terceira pergunta, que seria, de acordo com o período delta pandemia, entre os meses de março e julho de 2020, relacionado ao mesmo período de 2019, quais foram as quedas nos portos frente às exportações e importações automobilísticas? Por que os meses de março e julho? Por conta que esses meses houveram o lockdown no Brasil. Então, como podemos analisar nos gráficos de exportações pelos portos de origem, aqui temos os principais portos de origem no Brasil. E como podemos ver, o Porto de Santos é o que possui maior volume de embarques. Isso porque ele é o maior complexo aquaviário da América Latina e o maior porto do Brasil. E como podemos analisar também, Paranaguá, no Paraná, e Aratu, no Nordeste, eles possuíram um grande volume também. Porém, como podemos ver, no ano seguinte, no ano da pandemia, podemos ver que em todos os portos houveram uma diminuição dos embarques, como Aratu, que não possuiu nenhum embarque em 2020, Paranaguá teve metade dos seus embarques em queda e Santos teve mais da metade em queda no ano de 2020. Porém, podemos ver também que Rio de Janeiro e Suape tiveram um aumento, porém não foi tão significante assim. Agora, como podemos ver, temos os gráficos de importações por portos de destino. E como podemos analisar, as exportações e importações caíram muito decorrente ao ano da pandemia. E podemos analisar que o volume de importações de Itajaí, Paranaguá, Santos e Vitória foi muito alto no ano de 2019. Porém, no ano seguinte, Itajaí não possuiu nenhum embarque. Santos também teve uma grande queda, quase metade. Vitória também teve uma grande queda e também Paranaguá. Rio de Janeiro teve mais da metade de queda na quantidade de embarques e também podemos analisar que Itapoá também sofreu uma grande queda no seu volume de embarques. Porém, como podemos ver, Suape teve um pequeno aumento, mas não tão significante. Então, como podemos analisar, a pandemia afetou muito tanto as importações quanto as exportações do Brasil. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, concluindo a partir do que já foi falado pelas meninas e pelo Caio, a pandemia do novo coronavírus e as medidas empregadas para conter o avanço dessa doença, elas geraram mudanças nas relações de comércio internacionais e internacionais, né? Sendo que o setor que mais sofreu impacto foi o setor automotivo. As medidas de restrições de mobilidade urbana, elas tiveram grande influência, né, nesse impacto do setor automotivo, né, devido à aplicação da quarentena, houve uma baixa circulação das pessoas nas ruas
e isso gerou uma diminuição da necessidade de manutenção de veículos e trocas de peças. O aumento do custo da matéria-prima, né, também foi um fato que gerou impacto no setor automobilístico devido às dificuldades econômicas que alguns países vinham enfrentando e também aliado a mudanças na cotação do dólar. Ainda falando de impacto, houve também uma mudança no padrão de consumo, né? As pessoas passaram a adotar um consumo mais conservador devido ao aumento do desemprego, né? Elas passaram a adquirir itens de primeira necessidade, né? Que são os itens básicos. Com o retorno das operações em um momento pós-lockdown e flexibilização da quarentena, as grandes fábricas encontraram dificuldade, né, para dar prosseguimento à fabricação dos veículos, considerando que muitos dos componentes eles são importados e eles estavam em grande concorrência no mercado internacional. Diante dessa situação, a nacionalização da produção de peças, né, e de insumos em geral seria uma boa estratégia para facilitar os meios de fabricação dos veículos, além de contribuir para o estabelecimento de um preço final mais viável ao consumidor. Um ponto importante a se destacar também é que, com a flexibilização das medidas restritivas sanitárias, após o mês de julho de 2020, houve um aumento na procura por transporte individual, devido ao risco de contaminação no uso de transporte coletivo, composto por ônibus, trens e metrôs. Em decorrência, as concessionárias investiram na modalidade de venda por delivery, onde, através de sites ou até mesmo por WhatsApp, as pessoas poderiam adquirir o seu veículo e ele seria entregue na residência. De acordo com as nossas pesquisas, essas medidas foram as que mais impactaram o setor automobilístico e ressaltando também que esse setor revela uma alta tendência de substituição dos motores de combustão por motores elétricos, além de direção autônoma. Essa tendência mais sustentável é fruto de conscientização tanto dos governos mundiais como dos próprios consumidores. Bom, galera, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigada.